Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Daqui para Frente pela TVT. Hoje, nossa pergunta é: vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? E eu quero começar nossa conversa hoje com um texto que está em Segunda aos Coríntios, no capítulo 13, e o versículo é o versículo de número 8, que diz assim: Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Esse é um texto do apóstolo Paulo, escrito à igreja que estava em Corinto, diante de uma situação bastante complexa que a igreja estava vivendo, e Paulo, então, estava escrevendo com o objetivo de corrigi-la nos seus descaminhos. E, às vezes, de quando em quando, somos desafiados pela verdade. De fato, somos desafiados pela verdade. E no Brasil, isso, inclusive, tem acontecido de forma muito enfática e muito repetida, porque ah, há um sem número de informações que são divulgadas no Brasil e mais tarde são comprovadas como fake news, como mentiras. Isso é, sem dúvida nenhuma, um quadro angustiante, para dizer o mínimo, porque, afinal de contas, nós estamos sempre à deriva da verdade. Lógico, a gente toma decisões a partir da verdade, a gente toma decisões a partir das informações que recebemos, a partir da lógica dos dados que nós temos, enfim, nós dependemos da verdade para tomar a melhor decisão, para fazer o melhor, para tomar um rumo, para discernir, para convidar, para banir, para agregar. Nós precisamos de dados, sempre. Precisamos de informações. E precisamos de dados que correspondam, obviamente, à verdade. E isso coloca-nos todos carentes da verdade. E quando a gente começa a ser surpreendido pelo que a gente chama agora de fake news, ou seja, por mentiras fabricadas e vendidas como notícias verdadeiras, a gente começa a distorcer tudo. A gente começa a distorcer tudo que está à nossa volta. Por quê? Nossas tomadas de decisão serão pautadas pela mentira, nossa compreensão será pautada pela mentira, nossas considerações acerca dos fatos serão mentira, porque a gente foi alimentado pela mentira. Notícias falsas, acusações sem procedência e colocações que são meras invencionices, e por aí vai. E aqui no Brasil nós temos sofrido isso de forma contumaz, corriqueira, inclusive. Lamentavelmente corriqueira. Parece que já faz parte do nosso dia a dia sermos é, alimentados por mentiras, sobre tudo e sobre todos. Principalmente sobre o que o governo, por exemplo, está fazendo, sobre o que de fato aconteceu no mundo, sobre o que de fato está acontecendo na nossa economia, sobre o que de fato está acontecendo na vida do nosso povo, e por aí vai, por aí vai. E uma das mentiras que foram semeadas, foram e têm sido semeadas no nosso país, é a mentira de que os evangélicos fecharam absolutamente
com o governo anterior, com o mandato presidencial do senhor Jair Messias Bolsonaro, e que os evangélicos estavam 100% concordes com suas posições, com suas colocações, com o seu negacionismo, com toda sorte de barbaridades e de barbárie que o governo anterior não só fez, operacionalizou, realizou, mas também barbáries e barbaridades para as quais o governo arrastou o país inteiro. Sim, porque foram tomadas de posição nacional e internacional. E isso claro, isso é desesperador. Você se dá conta de que foi governado a partir de um sem número de mentiras. Mentiras orquestradas de forma absolutamente profissional, com o fito de enganar a todos. Não apenas de ocultar os fatos, mas de despertar rancor, ódio, juízo, divisão e um sem número de atos de ódio. Ou seja, um verdadeiro massacre da verdade, uma verdadeira ação destruidora. Foi isso que nós vivemos durante 4 anos. E, claro, isso comprometeu os relacionamentos no Brasil. E um dos relacionamentos comprometidos no Brasil foi o relacionamento com o mundo evangélico. Passou-se a crer e a difundir-se que os evangélicos eram 100% favoráveis a toda a barbárie e mentira semeada pelo governo anterior. Não obstante termos a resistência evangélica ativa, atuante, forte, eu mesmo liderei o primeiro movimento de resistência evangélica que tivemos em relação não só ao golpe de Estado de 2016, mas a eleição do então presidente da República, que graças a Deus agora é inelegível, lutando contra ele, denunciando a barbárie que ele representava e o retrocesso civilizatório que ele representaria para o Brasil. Então, a gente fundou um movimento de resistência evangélica. Aliás, nós o fundamos já em 2016 por ocasião do golpe de Estado e o aprofundamos e expandimos nas eleições de 2018 e o consolidamos nas eleições que levaram ao Palácio do Planalto, graças a Deus, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, independente de toda essa resistência evangélica, independente de todos esses grupos que foram surgindo, porque não foi só a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito que surgiu, mas a própria Frente de Evangélicos suscitou, estimulou o surgimento de muitos outros movimentos evangélicos de resistência. Mesmo assim, mesmo com os tais movimentos de resistência entre os evangélicos, passou para o vulgo popular a ideia de que os evangélicos estão a favor do governo anterior e de toda a barbárie que ele representou e de tudo que ele propôs.
E isso, inclusive, levou a chamada bancada evangélica a fazer propostas estapafúrdias, a partir de uma crença falsa de que contava com a anuência da maioria dos evangélicos, para tudo que intentassem impetrar ou implementar no Brasil, por mais bizarro que fosse, por mais desumanos que fosse. Como, por exemplo, o projeto de lei em relação ao aborto, que, na verdade, era uma apologia ao estupro. Mas uma recente estatística levada a efeito por um órgão da imprensa nacional dá conta que a maioria dos evangélicos nunca apoiou as máximas do governo anterior. Não foi conivente com a política armamentista do governo anterior, não foi conivente com uma série de afirmações do governo anterior, não foi conivente com essa tentativa espúria e absurda da chamada bancada evangélica de criminalizar as mulheres que, porventura, fossem submetidas, dentro do exercício do seu direito a um aborto por razões legitimadas pela lei. Pois então, esta estatística recente demonstra que a maioria dos evangélicos não coaduna com essa visão da chamada bancada evangélica, como não coadunou com o que o antigo presidente, o ex-presidente, tentou implementar no Brasil. E por que nós fazemos questão de dizer isso? Porque há uma campanha de desinformação ainda em curso. E essa campanha de desinformação tem um objetivo bastante claro, de colocar todo mundo contra os evangélicos e os evangélicos contra todo mundo. Isso seria uma irresponsabilidade se não fosse uma injustiça. Por quê? Porque essa estatística dá conta de que não é verdade. Não é verdade. Os evangélicos não foram coniventes, houve movimentos de reação, houve evangélicos que apoiaram, sem dúvida nenhuma, e apoiaram as coisas mais estapafúrdias inclusive, apoiaram a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, como já ficou demonstrado. Claro que houve. Mas daí a dizer que todos os evangélicos pensam desse jeito, daí a dizer que todos os evangélicos são coniventes com essa barbárie, são coniventes com esse retrocesso civilizatório e foram coniventes com toda a ação bizarra, estapafúrdia e injusta levada ou tentada a ser levado a cabo mesmo pela bancada evangélica, é mentira, é desinformação e que só tem um objetivo: polarizar a relação entre evangélicos e o governo vigente. E não é verdade. Os evangélicos não estão contra o governo atual, muito pelo contrário. A cada estatística, a cada pesquisa, fica claro que os evangélicos estão cada vez mais considerando o governo Lula como um governo de qualidade e com ótima avaliação. Então, nós precisamos, pelo bem do Brasil, inclusive tendo em vista as próximas eleições municipais, nós precisamos desmascarar esta mentira e trazer de novo uma realidade cívica para esse país, cívica e laica. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, fique conosco, daqui a pouco o William está aqui para a gente conversar mais sobre isso.
Olá, muito grato por ficar conosco. Estamos de volta para conversar sobre a verdade. Nosso tema hoje é: vamos falar a verdade? E a questão que nós estamos pondo é que há uma orquestração da mentira tentando polarizar evangélicos e governo da República Federativa do Brasil, governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E as estatísticas recentes, a recente pesquisa de opinião pública dão conta de que essa polarização não existe. Ou seja, toda tentativa de transformar os evangélicos em automaticamente adversários, oposicionistas, antagonistas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva é falsa, é falsa. E é sempre bom lembrar o que disse o apóstolo Paulo: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E aí, William, vamos falar a verdade? Olá, Ari, olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, nós só podemos falar a verdade, né? A partir nós que nos chamamos pelo nome de Cristo, ou seja, como cristãos, só podemos falar a verdade. Então, estamos aqui diante de um tema, mais um tema importante e urgente, né? Que a gente precisa tratar. E já que estamos falando sobre a verdade sobre o bolsonarismo, a extrema-direita e o movimento evangélico brasileiro, é que de cara a gente já diz que os valores cristãos genuínos, eles não são alinhados com os valores pregados pelo bolsonarismo, pela extrema-direita. A recente pesquisa que você citou, que é a pesquisa do Datafolha, com os evangélicos, especialmente os evangélicos paulistanos, revela que, apesar de tradicionalmente associarem os evangélicos ao bolsonarismo, os evangélicos eles não compartilham integralmente das pautas que são defendidas por esse grupo político aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente pode apontar alguns aqui só para a gente começar a nossa conversa diante de determinados temas. Por exemplo, o aborto, que foi falado tanto aqui, a maioria dos evangélicos, obviamente, como a maioria dos brasileiros, né, condena a prática do aborto. São cerca de 68%. Acreditam que a interrupção da gravidez ela deve ser, que não deve ter, né, a interrupção da gravidez, que ela deve ser continuada. Agora, apenas 23, apesar disso, quando a gente vai falar a respeito da prisão das mulheres que abortam, apenas 53% são contra e 29% são a favor. Isso demonstra uma visão de compaixão, em contraste com essa retórica punitiva do bolsonarismo. Então, apenas não chega a 30% aqueles que se dizem evangélicos que acham que as mulheres que abortam devem ser criminalizadas, devem ser presas. Com relação às armas, então, nem se fala. Essa defesa do armamento da população, que é a marca da presidência, né, do Bolsonaro, ela tem uma dissonância entre os evangélicos gigante. 66% dos cristãos evangélicos eles são contra, né, terem armas para se defender. Só menos de 30%, 28% que são a favor. Por quê? Porque o cristianismo ele prega a paz, a resolução não violenta de conflitos. Esse é o evangelho, esse é o cristianismo. Outro ponto, por exemplo, chamado homeschooling, né, a possibilidade de crianças estudarem em casa, ela é rejeitada por quase 80% dos evangélicos. 77% dos evangélicos são contra isso. Essa política que eles
né, no bolsonarista, que visa evitar a suposta doutrinação, né, nas escolas, elas não têm respaldo significativo entre os evangélicos. A questão da educação sexual, a maioria dos evangélicos é favorável à inclusão da educação sexual nas escolas, que diverge da posição do bolsonarismo, né? São cerca de 74% que não concorda com o tema, demonstrando essa visão assim mais progressista e voltada para a saúde e o bem-estar das crianças. Então, vamos falar a verdade, o bolsonarismo, como movimento da extrema-direita, ele simplesmente ele se utiliza do cristianismo como ferramenta de propaganda política. Mas as suas raízes e práticas, elas não se aliam aos valores dos cristãos genuínos. A gente pode, com o tempo, explorando cada vez mais, rapidamente aqui, por exemplo, amor e violência. O cerne do cristianismo é o que é? É o amor ao próximo, a compaixão, a busca pela paz. O que Jesus Cristo nos ensinou? A amar os nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam, a abençoar aqueles que nos maltratam. No entanto, o bolsonarismo é a oposição de tudo isso que Jesus nos ensinou. Nós cristãos, a gente não quer a eliminação de ninguém. Não acreditamos, por exemplo, que bandido bom é um bandido morto. O que a gente acredita é na transformação do ser humano. É isso que o Cristo nos ensinou. A gente abençoa, a gente ama aquele que nos odeia, porque a gente crê o quê? Na transformação da vida humana. A gente acredita na experiência do novo nascimento. A gente acredita que qualquer ser humano pode ser transformado e ser um discípulo de Jesus de Nazaré. E a gente poderia citar muitas outras, a verdade versus a mentira, porque o evangelho é verdade e o bolsonarismo utiliza a mentira como a prática política, a inclusão versus a exclusão, enquanto Jesus ele acolhia os marginalizados. O discurso bolsonarista é de eliminação. O discurso do bolsonarismo é que as minorias elas devem ser rejeitadas. Então, por aí vai. O cristianismo ele sempre vem buscando a verdade, o amor. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, enquanto a gente pode perceber que o cristianismo ele vem promovendo amor, a verdade, a inclusão, que o bolsonarismo faz? Ele se distancia desses valores, ele adota uma retórica, uma gramática, e essa realmente é uma palavra agressiva e excludente. Então é essencial que a gente precise reconhecer essas diferenças. Meu irmão, você que diz que tem a mente de Cristo, então faça essa análise. Pense bem aquilo que é defendido por políticos e aquilo que é, na prática, uma política pública. Porque, venhamos e convenhamos, parece que você tem sido enganado. Porque quando você olha as práticas reais, as verdadeiras práticas do governo, por exemplo, atual, do governo Lula, de todo esse tempo que teve no poder, você não parece encontrar eco com aquilo que te amedrontaram durante tantos anos, dizendo que iam fechar as igrejas, não é mesmo? Dizendo que o aborto ia ser liberado e tudo mais aquilo que você condena. Então, meu irmão, vamos voltar a ter a mente de Cristo, é necessário isso. Então, que a gente possa viver e proclamar os verdadeiros valores de Cristo, promovendo o amor, a justiça e a inclusão e rejeitando qualquer forma de ideologia que contradiga esses princípios, em nome de Jesus. Amém, é isso mesmo. E uma coisa interessante, William, é que em relação à questão do aborto, eu vi na pesquisa de opinião pública que, perguntado sobre a lei que nós temos hoje, que regulamenta o aborto em 3 casos, se ela deveria ser mudada, a maioria dos evangélicos, a grande maioria dos evangélicos, Exato. disse não, a lei Isso. tem de continuar do jeito que está. Ou seja, Exato. a maioria dos evangélicos reconhece que a maternidade não passa
pelo estupro, não passa pela violência, não passa por atentado à vida da mulher e não passa por condenar um ser humano, por exemplo, anencefálico, a vegetar para o resto da sua existência. Colocar em Então, risco, né, a vida da mulher. e colocar em risco a vida da mulher. Então, isso é impressionante. E a minha preocupação, William, é que esse movimento anti-evangélico que a gente vai percebendo de forma indiscriminada na própria mídia, na própria grande mídia, Verdade. ele é complicado porque ele destrói a tessitura social, o tecido social, e provoca uma oposição que de fato não acontece no nível em que está sendo divulgado. Inclusive, começa a estigmatizar os evangélicos no país, e isso Exato. é um absurdo, Verdade. principalmente porque espera-se que a imprensa brasileira não seja subtraída pelas fake news, que ela sempre Isso. verifique os fatos. Por isso, a gente celebra muito essa pesquisa de opinião do Datafolha, porque ele vem trazer luz no meio dessa bagunça toda que tem sido a informação no Brasil. Verdade. Ficou claro, né, falando a respeito da verdade, né, Ari, também, com relação a essa questão do aborto, é que quem quer mudar, né, a lei não é a esquerda, mas a extrema-direita. Eles estão querendo. Os evangélicos não querem, mostrando mais uma vez essa discrepância. E fica claro, né, Ari, mas voltando a esse assunto que você trouxe aí, que não existe, os evangélicos não são homogêneos, né? Existe uma Exatamente. diversidade muito grande dentro disso. Então, não é porque aqueles que estão, né, na mídia, né, que são aqueles pastores midiáticos, aquelas lideranças que estão à tona, eles não representam, de fato, a integralidade do pensamento evangélico no Brasil. Isso tem que ficar claro. Exatamente. Não, não tem. Não é porque o sujeito tem o poder midiático que ele representa, né, a integralidade de um pensamento de um grupo. Isso, Exatamente. melhor do que ninguém, os jornalistas deveriam saber disso, né? Exatamente. É importante que se diga que, diante do fato de que a realidade evangélica é uma realidade fragmentada, são muitas as denominações, são muitos os grupos independentes, são muito as igrejas autônomas, são muitas. Então, a realidade é fragmentada. Então, diante dessa realidade fragmentada, qualquer generalização será uma injustiça. E denunciar isso é algo que nós devemos fazer. Isso é comigo e com você, daqui para frente.